esa bandera de lucha contra el narcotráfico está unida a las políticas de ajuste, de estabilización del FMI, está unida a toda la cadena de dominación, a todos los mecanismos de dominación que tiene el imperialismo. Y la otra cosa es, que fue lo que la compañera de El Salvador estaba mencionando como un tema importante, el asunto justamente de las medidas de ajuste que están siendo vistas, ¿no?, como la solución para los problemas de inflación con recesión o de hiperinflación con recesión, que es el caso del Perú, por ejemplo, ¿no?, donde se está dando en grado extremo, y ustedes saben que hay una inflación de 2.400% anual, y solo en los últimos 30 días la devaluación del INTI, que es la moneda nacional, ha sido del 140%. Y entonces estas políticas de ajuste son las políticas de ajuste para estabilizar el modelo, el esquema capitalista. No es para estabilizar la economía en favor de nuestros pueblos, y además es para estabilizar la economía en favor de una fracción del capital que es el gran capital, es la fracción monopólica del capital, tanto del capital imperialista como del gran capital de las grandes burguesías en cada uno de nuestros países, al interior de nuestros países. Pero esas medidas de ajuste tienen un costo social altísimo y que más bien tienen el efecto contrario de lo que quieren lograr. Entonces, la pregunta de que si esas políticas de ajuste van a significar la consolidación de las derechas y de las democracias restringidas, nosotros decimos no, no van a significar su consolidación. Vamos a seguir profundizando más bien la crisis social, política y económica de nuestros países. Con esto no quiero decir que esto sea una regla igual en todos los países de América Latina, porque ya decimos, nosotros sentimos claramente, y cada vez que conversamos e intercambiamos con los compañeros de otros países, que la situación nuestra no tiene nada que ver, por ejemplo, con la situación de Brasil. Estamos muy lejos en un montón de cosas, ¿no?, que sería muy largo explicar en este momento. Ahora, nosotros vemos también un punto que nos parece muy importante, que es de fondo en toda esta ofensiva imperialista, es que no podemos mirar el desarrollo capitalista, ¿no?, o lo que está pasando en las economías, sobre todo de Europa Occidental, que son miradas por Europa del Este, como el paradigma, como el referente, como lo deseable, como el objetivo, pero sabiendo que dentro de eso ha habido una ofensiva ideológica muy fuerte del capitalismo, sustentada, por supuesto, en los errores y desviaciones de los regímenes del campo anteriormente llamado socialista. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro referente no puede ser eso, porque además es imposible, desde el punto de vista de desarrollo capitalista, que en los países de América Latina, por lo menos en los nuestros, digo, el caso de Brasil puede ser tal vez una excepción, nosotros no lo conocemos muy a fondo, pero en el caso de la mayoría de los países de América Latina es imposible pensar que el desarrollo de nuestros países, de sus fuerzas productivas, y por lo tanto la resolución de los problemas fundamentales de nuestros pueblos, está en un desarrollo capitalista. Es decir, no podemos tener esa meta adelante o pensar de que es posible eso, o pensar pues que nosotros vamos a entrar en una situación que pueda hacerle competencia, ¿no?, al imperialismo yanqui o al imperialismo alemán o japonés, ¿no? Porque el papel a que nos han confinado dentro de lo que es la distribución del mundo, es que nosotros somos parte ya ni siquiera a lo mejor de un tercer mundo, sino hasta de un cuarto mundo. Somos como la última rueda del coche. Incluso el papel que teníamos anteriormente de suministradores de materias primas, que era, bueno, una de las cosas que hacían que hubiera una mutua dependencia entre el imperialismo y nosotros, ha disminuido, se ha debilitado ese papel, y eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de nuevas formas productivas, tiene que ver con el hecho de que hay materias primas que ahora se sintetizan, con el avance de la biotecnología, etcétera, con una serie de cosas que han cambiado los esquemas productivos en el capitalismo. Y entonces hay varias cosas que están siendo sustituidas, y por lo tanto las exportaciones de materias primas de nuestros países hacia los países imperialistas disminuye, y esto también se revierte en la baja de los precios de las materias primas, ¿no?
Si comparamos lo que está perdiendo, por ejemplo, Colombia con la baja del precio del café y lo que se está perdiendo con la baja del precio del azúcar y de los minerales como el cobre, y si comparamos esas pérdidas con las migajas que el imperialismo nos está pretendiendo dar como apoyo a la lucha contra el narcotráfico, o los 300 millones de dólares que está prometiendo como fondo para las Américas en el discurso de Bush, sencillamente eso no pasa de ser, para decirlo con claridad, una burla para nuestros países y para su dignidad. Ya, compañera. Termino entonces señalando de que, por lo tanto, nosotros tenemos que buscar, se trata de buscar el desarrollo no capitalista de las fuerzas productivas de nuestros países, que se oriente al socialismo. Por supuesto que esto es una cosa sumamente complicada, y que pasa porque, además, esto tiene un presupuesto político, que es el hecho de que sean los pueblos y de que sean las inspiraciones socialistas, ¿no?, las que tengan el poder en el continente, porque de otra manera no va a ser posible. Mientras el poder en los gobiernos de América Latina esté en manos de las burguesías, y aunque haya gobiernos que hagan remedos o intentos o poses de nacionalismos o de populismos, nosotros sabemos perfectamente que eso es muy transitorio y muy débil, y que lo más que se puede hacer en determinados momentos son algunas presiones de orden político o de movilización popular para que el gobierno de turno haga alguna cosa que pueda hacer algo que favorezca a nuestros pueblos, o que signifique pararle un poco la mano al imperialismo, pero que ninguna de esas cosas es una solución fundamental, y por lo tanto eso plantea que la lucha por la democracia y el socialismo, que es nuestra opción, ¿no?, es primero que nada la lucha contra el imperialismo y contra el modelo de desarrollo capitalista en nuestros países. No podemos confundir la lucha contra el burocratismo y por la construcción del poder popular, del pueblo en el poder y en el gobierno, con la defensa de las democracias restringidas que corresponden a una clase que es opresora, que no corresponde a los intereses populares. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañera. Estimamos, compañeros, que los aportes que vamos recibiendo realmente son riquísimos, nos nutren de un bagaje teórico y de experiencias que entendemos es sumamente importante. En este sentido, estamos muy contentos de integrarnos nuevamente a un ámbito internacional como este, del cual nuestro partido había estado alejado durante mucho tiempo. Me interesaría introducirme en el tema sobre la base de tener en cuenta un congreso del año pasado de nuestro partido, con una serie de resoluciones sobre este tema, y tomar algunos párrafos textuales, si ustedes me permiten. En este sentido, se ha dicho aquí y se había reiterado sobre el hecho de que estamos sumidos en un proceso de internacionalización del capital, de reconversión del capitalismo a escala mundial, y que esta reconversión adquiere tal profundidad y extensión que modifica en algunos aspectos sustanciales la propia noción de imperialismo y las formas de dominación y de dependencia, y crea, por lo tanto, la necesidad de un replanteo en el concepto de liberación nacional y social. En este sentido, nosotros entendemos que no se puede hacer contradictorio algo que realmente no lo es. Sí entendemos que es muy importante y fundamental el hecho de discutir las formas de la crisis. Entendemos que sí es necesario debatir y complementar con una visión muy profunda lo que es el proyecto global de dominación que hoy se extiende sobre América Latina y el mundo. Y entendemos también que es fundamental, a partir de ello, dirimir si estamos a la ofensiva o estamos en un proceso de defensiva, porque de esta manera se va a enriquecer efectivamente la táctica y la estrategia que elaboremos de aquí en más. Voy a ser reiterativo en la afirmación de algunos conceptos.
La crisis, si bien perturba y anarquiza en el sistema, en tanto no pueden ser aprovechadas por los trabajadores y las masas populares para resolverlas en su favor en términos de poder, devienen mecanismos reguladores y perfeccionadores del sistema. En una situación de fortaleza económica y militar del capital y ausencia de un proyecto alternativo de sociedad, estas crisis no son demostraciones de debilidad del sistema. Por el contrario, expresan nuestra debilidad, resaltando la crisis ideológica y política del movimiento revolucionario internacional, que se corresponde con la pérdida de capacidad de lucha de la clase trabajadora y de los pueblos. Las clases dominantes, tanto del centro como de la periferia, han aprendido a regular la crisis, dosificándola en función de sus intereses, ya sea profundizándola en forma salvaje, ya sea atenuando sus efectos, destruyendo en su propia inercia tanto a los competidores más débiles en cada área del mercado como a las capacidades del pueblo para resistir su ofensiva. De este modo, una situación que aparece destructiva para la nación se convierte en mecanismo de consolidación del nuevo poder, debilita a sus adversarios, contribuye a la realización de sus objetivos. Es decir, analizábamos el año pasado, el capitalismo viejo no genera toda la riqueza necesaria para la revolución tecnológica en coexistencias con las formas productivas anteriores y sus mecanismos normales, crédito público y privado, política de inversiones, impuestos, se agotan sin terminar de posibilitar una consolidación plena de las nuevas formas productivas. Pero estas formas avanzan y por ahora de la mano del imperialismo. Actualmente estamos observando que ese proceso de reconversión está llegando a los últimos capítulos en lo que hace a la estrategia del capitalismo a nivel mundial. Y refiriéndonos a la firmeza del sistema, es claro cuando decimos, lejos de estar cada vez más débil, el capital está cada vez más fuerte y remodela, perfeccionando sus relaciones de dominio mundial y nacional. Por otra parte, con el recrudecimiento de la crisis y su prolongada duración, el capital no solo ha quebrado y evidenciado la insuficiencia de las organizaciones obreras, sino que subraya la necesidad urgente de reconocimiento y remodelación de las formas de dicha organización. Es decir, acá no se trata de negar el hecho del avance del capitalismo. Lo trágico realmente sería no verlo en toda su profundidad. Remodelación del capital significa tanto remodelación del capital constante como del capital variable, y con ello la lucha contra el capitalismo. En este sentido, y para no ser reiterativo, concordamos con todo lo expresado por el compañero de México respecto a cómo el imperialismo en los países centrales ha ido modificando desde la base productiva misma las nuevas relaciones de producción. Es decir, la reconversión no solo crea otro tipo de formas productivas, sino otro tipo de trabajadores, otros factores sociales con nuevas limitaciones y nuevas potencialidades para la tarea histórica del socialismo. Lucha de larga duración, larga marcha, dicen varios autores marxistas mexicanos. Nosotros le agregamos defensiva estratégica. Esta defensiva estratégica es la etapa, es la característica de la etapa por la lucha por el socialismo en que estamos y está siendo asumida por los trabajadores, las capas medias, las naciones del tercer mundo y los países socialistas, con mayor o menor grado de iniciativa y capacidad de lucha, pero con una discordancia total que nos pone en general a merced de la mayor capacidad de planificación del capital en el ámbito internacional. En este sentido, no se trata de luchar o no luchar. En nuestra América Latina no hay espacio para no luchar, ya que aquí, al igual que en el resto del mundo periférico, la ofensiva del capital cae casi sin mediaciones de ningún tipo y en forma descarnada, violenta sobre los trabajadores
y las masas populares en general. Podríamos decir que la lucha, la confrontación de clases, más allá de lo deseable, de lo táctico y lo estratégico, es inevitable y por lo tanto hay que darla con firmeza. El problema, reiteramos, no es luchar o no luchar, porque los pueblos siempre resisten. Lo que debemos resolver es cómo damos la lucha, de manera de no seguir retrocediendo, desgastar al enemigo, ponerle obstáculos para que podamos desarrollar nuestra estrategia de acumulación. Este es el camino. Va a ser necesario establecer, por lo tanto, alianzas tácticas que contribuyan a dirimir la guerra comercial y tecnológica en el terreno de las comunicaciones, la informática y la telemática, la energía, la petroquímica, la industria militar y espacial, etc., en contra de los capitales más agresivos, menos racionales, por así decirle, liderados por la ofensiva yanqui. En este sentido, es válida la política de bloque, entendida como alianza de naciones y fuerzas sociales y políticas, de países centrales y periféricos, y el reclamo de una suerte de pacto social internacional, entendido para nosotros un nuevo orden económico internacional, concordando en la lucha por la paz, el desarme y la democracia. Compañero, su tiempo. Nuestro papel en este plano es impulsar la conformación de un bloque latinoamericano, económico, político, cultural, que defienda los intereses de la región y aumente la capacidad de negociación entre los embolcamientos mundiales del imperialismo. Los espacios estratégicos para América Latina, en primer lugar, Argentina, Brasil y México, son los países claves para fijar cualquier estrategia en el marco latinoamericano, ya que el acceso al poder de las clases populares alteraría la correlación de fuerzas en la región. Rescatar las luchas de El Salvador. Asimismo, Cuba y Nicaragua siguen constituyendo la avanzada de esta revolución que asumimos y, por lo tanto, el principal objetivo de aislamiento por parte del imperialismo está vigente. En consecuencia, ya sea que los Estados Unidos consigan cerrar el eje Brasil y Argentina como área central de reconversión y su proyección al resto de América Latina, ya sea que logren avanzar en la evolución del proceso sandinista o aislar a Cuba y lanzarse la intervención, cualquiera de estas alternativas o su combinación abriría camino al despliegue de las demás y a una derrota estratégica para toda el área. Luego definimos como prioritaria la concentración de esfuerzos del movimiento revolucionario popular en estos países. En segundo lugar, la construcción de un nuevo bloque histórico, concebido en dimensión latinoamericana y mundial, implica tanto el aspecto político y organizativo como el económico. Esta concepción está implícita en lo que hace a participar como sujeto del nuevo bloque histórico. Esta convocatoria a construir una voluntad colectiva, un nuevo bloque histórico, implica el reemplazo de los mecanismos autoritarios por otras de asociación voluntaria, cooperación, cogestión, autogestión, basados en la solidaridad social. Por esto se hace necesario generar canales de comunicación continua y eficiente, teniendo en cuenta que la recomposición de la trama social concreta se transforma en términos participativos. No obstante, no llega a definirse como una acción orientada a ir modificando la estructura económica desde una perspectiva revolucionaria, popular y democrática, como conducción para la acumulación de fuerzas, para la construcción de un nuevo bloque. Esta tarea está planteada para ser realizada desde el poder y no solo como una de las condiciones para acceder a él. Entendemos, compañeros, que no se trata de rechazar simplemente un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, sí de rechazar el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en el sentido del capitalismo y del imperialismo. Se trata de ofrecer un proyecto alternativo, global, internacional y nacional en función de un desarrollo pleno y armónico de las fuerzas productivas como única forma de enfrentar un proyecto global de dominación. Nada más. Muchas gracias, compañero. Hablo em meu nome personal, sou historiador especializado em história econômica. Agora, permítanme falar em el idioma de mi país. Vou hacerlo despacio e espero hacer-me compreendido. Eu vou me cingir ao tema que está na ordem do dia.
Portanto, vou falar do capitalismo, não do socialismo, real ou irreal, porque este é o tema de amanhã. Eu creio que, na consideração do capitalismo deste fim de século, precisamos ter uma perspectiva histórica. O capitalismo mundial viveu a primeira metade do século XX como a época de sua pior crise. Aí sim, a palavra crise tem sua razão de ser. Foram 2 guerras mundiais, com cerca de 70 milhões de mortos. A geração de um monstro como o nazismo. E a maior depressão econômica da história do capitalismo, iniciada na célebre sexta-feira de outubro de 29. Uma depressão que se prolongou numa estagnação econômica que, na verdade, só teve saída com a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, foi na primeira metade do século XX que se produziu a grande fratura no sistema capitalista mundial, resultante da Revolução Socialista na Rússia czarista, que deu origem à União Soviética. Sem querer agora, neste momento, fazer valorações sobre o regime que se instalou e se fixou na União Soviética, cujo modelo, sem dúvida, está agora desmoronando, o modelo stalinista. O que importa frisar é que uma grande área do universo deixou de estar disponível para os investimentos do sistema capitalista mundial. E esse processo de retração de área de investimentos prosseguiu na Segunda Guerra. Em consequência dela, com a anexação dos países do leste europeu à área da União Soviética. E depois disso, com a Revolução na China, da qual também não faço agora valorações. Com a Revolução em Cuba, na Argélia, com a derrota militar dos Estados Unidos nas guerras da Coreia e do Vietnã, principalmente. Foram então, sem dúvida, naquele momento nesta fase se pode falar em recuo do imperialismo. Mas ao mesmo tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns processos ocorreram dos quais só agora temos uma visão mais clara a respeito das suas consequências e dos problemas que trazem ao movimento revolucionário. Indiscutivelmente, depois da Segunda Guerra Mundial, deu-se uma estabilização de tipo social-democrata nos países de capitalismo desenvolvido. Seja naqueles que tiveram partidos social-democratas no governo, como de outros que não os tiveram, mas aplicaram políticas assemelhadas. É a época em que o capitalismo mundial recorre ao teórico John Maynard Keynes, que é, ao mesmo tempo, um antimarxista, ele tinha desprezo por Marx, mas é, ao mesmo tempo, um antiliberal. Quer dizer, o capitalismo, para se recuperar de sua crise de meio século, teve que recorrer ao antiliberalismo, ou seja, a intervenção do Estado, a estatização de ramos inteiros da economia, a promoção de programas tributários, fiscais, de tipo intervencionista. E, ao mesmo tempo, conceder ao movimento operário, que ganhou impulso com a vitória sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, conceder a esse movimento operário nos países desenvolvidos uma série de vantagens que não tinha antes, em matéria de previdência social, de assistência médica, de habitação e de lazer e de outros itens. Não reconhecer isso é querer ser cego.
é pôr vendas nos olhos, em minha opinião. Ao mesmo tempo, o capitalismo mundial mais desenvolvido foi se estruturando em 3 blocos. O bloco americano, com seu apêndice o Canadá e agora o México. O bloco europeu, aí o capitalismo mostrou uma flexibilidade insuspeitada por qualquer teórico marxista, porque soube anular fronteiras e criar um bloco acima de fronteiras na Europa, dividida em múltiplos estados, desde a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, à Comunidade Econômica Europeia, e agora a unificação de tal maneira que vai se criar uma Europa com uma moeda única, uma contabilidade única e uma transferência livre de capitais, força de trabalho e tecnologia e tudo mais. Eu acredito que isso é uma novidade que nós não suspeitávamos de que o capitalismo fosse capaz de realizar. E, ao mesmo tempo, um outro fato, o florescimento do capitalismo no Extremo Oriente. A perda de áreas muito importantes no leste europeu, na União Soviética, na China e até na América, como no caso de Cuba, que não tem uma importância econômica tão grande, foi compensada largamente com o florescimento do capitalismo no Japão. A tal ponto que hoje é fora do real dizer que capitalismo é um fenômeno do Ocidente. Capitalismo é também um fenômeno, no seu mais extremo grau, do Oriente. Ao lado do Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Tailândia, enfim, os chamados tigres asiáticos. Essa expansão, na segunda metade do século XX, a partir principalmente dos anos 70, ganha uma base no que tem sido chamado de revolução científico-tecnológica e à qual já aludiram, antes de mim, vários oradores. Eu não quero entrar em detalhes a respeito dela, porque isso seria tomar um tempo demasiado. Mas, sem dúvida alguma, nós estamos num novo ciclo produtivo no mundo. E a vanguarda deste ciclo são os países capitalistas desenvolvidos. O ciclo da informática, da robótica, da industrialização dos serviços, da criação de novos materiais, da biotecnologia, do novo tipo de comunicações, da energia nuclear, da astronáutica e de muitas coisas mais. Este ciclo novo que se inicia, que está sendo aplicado nesses países desenvolvidos, numa escala muitíssimo maior do que em quaisquer outros, conduz a uma altíssima produtividade, que não é acompanhada pela queda da jornada de trabalho. A jornada de trabalho mantém-se mais ou menos estável nos países capitalistas desenvolvidos. E isso, na minha opinião, explica a enorme acumulação de capital que os 3 blocos capitalistas desenvolvidos dispõem hoje e com os quais manejam para consolidar o seu domínio mundial. Ao mesmo tempo, processa-se uma nova divisão internacional do trabalho, um deslocamento de forças produtivas de um ponto para outro. Tudo isso decidido em gabinetes das mega multinacionais, sem qualquer processo democrático, porque tudo que se possa falar da democracia burguesa nada tem a ver com a produção, com os processos produtivos. Isso é decidido pelas mega multinacionais ou nos escritórios de especulação dos grandes capitais financeiros. Enquanto isso ocorria, é inegável, companheiros, não vamos, pelo menos é essa a minha opinião, nos enganar. Esgotou-se nos anos 70 o impulso anticapitalista mundial que vinha da Segunda Guerra Mundial. Não quer dizer que não haja ofensivas num ponto ou noutro do planeta,
Mas em escala mundial, esse impulso se esgotou. E, no próprio sistema capitalista, houve uma mudança no abandono, que consistia no abandono da política econômica antiliberal inspirada por Keynes para a política neoliberal que vem dos anos 70 e que está hoje em plena vigência e em plena expansão. Por quê? Houve os 2 choques do petróleo, sobretudo o segundo choque em 79, o que impôs a aceleração da revolução científico-tecnológica no sentido da baixa dos custos de produção, no sentido da redução das tecnologias atrasadas. Ao mesmo tempo, concluía-se, no final dos anos 70, um ciclo econômico. A inflação aumentava, também em consequência das políticas keynesianas, das políticas social-democratas, das exigências da classe operária. E isso, então, deu margem a uma contraofensiva neoliberal contra o estatismo, anti-estatizante, pregando a privatização, o retorno das empresas estatizadas para mãos privadas, o que chegou a extremos, sobretudo, como nós sabemos, na Inglaterra, muito menos em outros países onde há mais propaganda do que propriamente privatização em muitos casos. E, ao mesmo tempo, o capital entrou em contraofensiva com relação às conquistas que os trabalhadores dos países desenvolvidos tinham obtido nos 25 ou 30 anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Cessaram os programas de assistência médica, de habitação, de educação, de saúde, de tudo mais. De assistência à velhice, aos idosos. Embora, nesse particular, os trabalhadores dos países desenvolvidos não tenham consentido na perda, senão parcial, do que tinham conquistado. Muitas coisas nem Thatcher nem Reagan puderam obter, mas paralisaram o processo de conquistas, de concessões do capital ao trabalho que se deu depois da Segunda Guerra Mundial. E essa contraofensiva arquivou a economia keynesiana e faz com que hoje o Economist, o Financial Times, o Wall Street Journal falem até em Adam Smith, quer dizer, voltamos a Adam Smith, a mão invisível do mercado, a soberania do mercado. Quer dizer, essa é a nova divindade que hoje se ressuscita, parecia enterrada pelos economistas keynesianos, e ela ressuscita. O mercado soberano, a mão invisível do mercado, põe tudo em ordem e pode resolver todos os males sociais. É isso a essência da propaganda do imperialismo e que se difunde através da mídia, da imprensa, da televisão e das cátedras universitárias. Então, é a época em que entramos também do ponto de vista político. O ciclo republicano norte-americano. 2 governos Reagan seguidos pelo governo Bush. 3 governos Thatcher na Inglaterra. Helmut Kohl substituindo um período de governo social-democrata de Willy Brandt e Helmut Schmidt. E Kurt Waldheim, um ex-nazista, substituindo 13 anos de governo social-democrata de Bruno Kreisky na Áustria. Então, em que situação isso leva no momento atual? Concretamente, a situação que o capitalismo atravessa no momento atual, digamos taxativamente, companheiros, não é de crise. Não é de crise. A produção vem aumentando, embora não a taxas muito altas, mas suficientes para dar um aumento da produção per capita ano a ano. Já foi dito aqui, este é o mais longo ciclo econômico sem crise depois da Segunda Guerra Mundial. Sem recessão. 8 anos já. Pode ser que amanhã a crise venha, mas até agora não veio já há 8 anos. Isso é o real.
A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu da recessão de 80 a 82, de 12% para menos de 6%. Na Europa, na Comunidade Econômica Europeia, a taxa de desemprego caiu de 10% para 7,5% e está se reduzindo. Na Alemanha Ocidental, em consequência das oportunidades que agora lhe abre a reunificação, a taxa de desemprego baixou de 10% para 5%. Metade. Quem quer falar em crise com isso, realmente deve consultar o dicionário, na minha opinião. A meu ver, além disso, esse é um tema da ordem do dia de amanhã, coincide que essa situação, essa conjuntura do capitalismo se acopla desde esses anos 80 com a desagregação do que se chamava o campo socialista, com toda essa crise do chamado socialismo real, ou outro nome que tenha, mas que não era capitalismo e que não vem sendo ainda capitalismo. É acompanhado de uma grande ofensiva ideológica e política, à qual eu já me referi. E aqui eu quero também dar uma resposta, porque isso foi indagação de vários oradores. Há ofensiva ou não do capitalismo? Na minha opinião, a conjuntura atual é de ofensiva do capitalismo mundial. Se não compreendermos isso, também não poderemos traçar a estratégia adequada às forças revolucionárias. Vamos cometer, evidentemente, erros, entrar por caminhos que não nos levarão aos nossos objetivos. Resumindo, eu repetiria o que já escrevi e já afirmei. O capitalismo está vivendo a sua segunda Belle Époque, assemelhada mais ou menos àquela Belle Époque que precedeu a Primeira Guerra Mundial. Com relação à América Latina, vários oradores de vários países já trouxeram magníficos esclarecimentos à situação trágica em que essas mudanças mundiais a estão colocando. Eu queria apenas aqui frisar a seguinte questão, que com os processos de hiperinflação ou de recessão, ou a combinação dos dois, hiperinflação e recessão, como está se dando na Argentina e certamente vai se dar também no Brasil, a classe operária, os trabalhadores da América Latina, de muitos países, estão na prática perdendo direitos que conquistaram após muitas lutas de muitos decênios. Porque o desemprego e a queda dos salários, a alta do custo de vida, tudo isso na prática invalida direitos que a classe operária conquistou. Diante disso, que vale a previdência social? Que vale uma aposentadoria, as pensões? De que vale tudo isso? Isso não traz, senão, uma mitigação ínfima para a situação de operários, de famílias que estão no desemprego e que não podem sequer comprar o mínimo necessário para viver. O que leva ao aumento da marginalidade, da criminalidade e de todos os fenômenos negativos, de degradação mesmo, que atingem os próprios trabalhadores. Diante disso, as nossas burguesias se associam, de uma maneira ou de outra, com o capital americano, batem palmas ao plano Bush, que já foi aqui analisado, e que implica no domínio das mega multinacionais sobre os mercados da América Latina, porque não tem intenção grande de trazer investimentos, e se os trouxerem, é em nossa desvantagem, na maioria dos casos. O que querem é despejar os seus produtos dentro dos nossos mercados, restando aqui e ali algumas ilhas industrializadas que sobreviverão, talvez em países com maior resistência industrial, como talvez seja o caso do Brasil. E, então, sem dúvida alguma, eu estou de acordo com os oradores que me precederam a respeito da situação extremamente difícil que vai atravessar, que já está atravessando a América Latina, todos os seus países. O que exige
uma reflexão muito profunda a respeito da estratégia que temos que desenvolver para deter essa ofensiva e impedir que ela nos leve a uma situação de completa impotência econômica e política. É evidente, e com isso eu vou concluir, que eu não estou aqui fazendo pintando nenhum quadro risonho a respeito do capitalismo. De maneira alguma, porque o capitalismo até agora se desenvolveu em meio a contradições internas muito profundas e não vai deixar de se desenvolver dessa maneira. Nós temos que estudar essas contradições. Quando não queremos ver esses novos fenômenos, também não vemos essas contradições. Sejam as contradições interimperialistas, entre Estados Unidos, por exemplo, e Japão, que são contradições mais profundas do que aparentam, e vão crescer, porque o Japão, em 10 ou 15 anos, estará ao par dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a locomotiva do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, é uma locomotiva que perde velocidade, que está em grandes dificuldades, sem dúvida, que controla essas dificuldades até o momento, mas não sabemos até quando. Já foi dito aqui e é sabido, os Estados Unidos precisam financiar o seu imenso orçamento bélico, militar, e não pensam em diminuir esse orçamento, apesar das concessões que lhes fazem os soviéticos e outros países do chamado socialismo real. E quem financia esse déficit orçamentário? Quem financia o déficit comercial? São os parceiros dos Estados Unidos. Financiam porque precisam do mercado americano. Então, eles estão financiando alguém que está ficando velho e que está ficando cada vez mais enfermo. E precisam financiar porque se derroca os Estados Unidos, se desmoronam os Estados Unidos, isso repercutirá também no desmoronamento da Europa Ocidental e do Japão. Por enquanto, por conseguinte, é uma situação de equilíbrio extremamente instável, esse da Belle Époque, da segunda Belle Époque capitalista. O fosso entre ricos e pobres, segundo várias pesquisas, até mesmo na França, onde há um governo socialista, se acentua. E se acentuam fenômenos como a xenofobia, o racismo, o pauperismo, em toda a Europa e em todo o mundo capitalista, inclusive nos Estados Unidos. Decadência dos instrumentos de assistência previdenciária, de educação, de auxílio aos pobres, como tinha sido conquistado nos anos anteriores. Eu não posso aqui e nem pretendo dizer como vai acabar esta conjuntura. Eu creio que os companheiros são muito mais autorizados do que eu para tratar deste assunto, deste tema. A acumulação capitalista sempre foi profundamente contraditória e sempre encerrou consigo uma conjuntura de catástrofe, como aconteceu no caso da Primeira Guerra Mundial, quando se iniciou o ciclo de dificuldades profundas do capitalismo na primeira metade deste século. A perspectiva que nós temos é do socialismo, mas é um socialismo, vamos discutir isso amanhã, porque é o tema de amanhã, que deve ser repensado. E eu gostaria de encerrar, então, as minhas palavras com a convicção de que, para compreender os novos tempos, é indispensável renovar o pensamento marxista. Muito obrigada.